Olá, a palavra de Deus é em Daniel, capítulo de número 6 e o versículo 26. Diz assim: Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Quem está dizendo essas palavras acerca de Deus é o próprio rei da Babilônia. Ele é quem está declarando que Deus é o Deus vivo, que permanece para sempre, que o reino de Deus nunca será destruído, que o domínio de Deus jamais acaba, que ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. O rei é quem está dizendo isso, e o rei está editando esse decreto de que, a partir deste momento, naquele reino, enquanto ele for rei, nenhum outro Deus será adorado ou reverenciado, senão o Deus de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de uma trama dos invejosos do reino, por ele ser querido do rei, e eles sabiam que ele 3 vezes por dia orava ao Deus dos céus. A Bíblia fala que ele abria a janela do quarto em direção a Jerusalém e ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. E as pessoas não viam nada de errado em Daniel e criou uma maneira de acusá-lo, mas não podia porque ele era reto em todos os seus caminhos. E aí eles têm uma ideia, falou assim, a única maneira de nós pegarmos ele vai ser alguma coisa que inflige a lei do Deus dele. E decidiu o quê? No período de 30 dias fizeram um decreto que no período de 30 dias ninguém adorasse naquele reinado ali na Babilônia a nenhum outro Deus que só prostrasse diante do próprio rei. E eles fizeram isso e ele sabia que Daniel jamais ia obedecer um decreto desse, porque ele temia o Deus vivo e ele nunca, jamais se prostraria diante de um outro Deus que não fosse o único verdadeiro Deus que está nos céus, o Criador de todas as coisas. E ao fazer esse decreto, claro que Daniel não cumpriu, porque ele continuava orando 3 vezes por dia. E eles chegam para o rei e dizem, olha, não está escrito no decreto que qualquer um homem que no prazo de 30 dias adorar qualquer outro Deus seria lançado na fornalha de leão, na cova de leões? E ele, sim, está escrito, pois é. Daniel, 3 vezes por dia, ele ora ao Deus dele. O rei ficou triste, porque era amigo de Daniel, gostava de Daniel, mas lei, decreto não pode voltar atrás, tem que ser cumprido. E jogou Daniel. Mas o próprio rei ficou triste, não dormiu à noite, não comeu. Triste com Daniel jogado naquela cova de leões famintos. E a Bíblia diz que no dia seguinte ele sai correndo, porque ele não dorme. De madrugada e ainda o dia amanhecendo, ele corre lá na cova, na esperança de que o Deus de Daniel o tenha livrado, porque ele via Daniel o tempo todo buscando esse Deus, falando desse Deus, honrando esse Deus, adorando. E ele pensa, a única chance é se realmente esse Deus pode fazer alguma coisa. E a palavra do Senhor fala que ele sai, então, ali cedinho, nessa madrugada, já o dia amanhecendo, e ele corre e fala, chega na cova e ele grita, Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus tenha podido te livrar do poder dos leões? E Daniel, lá de dentro da cova, ele grita, o rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Eu fui inocente diante de Deus e diante de ti, como líder, como autoridade sobre mim. Nunca te desrespeitei, nunca desonrei, nunca fiz nada que fosse contra o Senhor. Eu fui achado reto diante de Deus e também diante de ti. E o rei fica tão impressionado com o poder de Deus que ele decide agora que ele e todo aquele reinado da Babilônia agora sirva ao Deus de Daniel. E ele assina esse decreto. E ele declara essas palavras sobre o poder,
sobre a soberania, sobre a grandeza de Deus, sobre quem Deus de fato é. Assim, você e eu, não tenha medo se alguém se levantar contra você, fizer uma trama, querer te jogar em uma cova, em uma armadilha, um laço. Se diante de Deus e diante dos homens não foi encontrado falta nenhuma em você, se você não tiver desonrado Deus, nem as pessoas líderes em cima de você, se você é uma pessoa justa e reta em todos os seus caminhos, você pode ter certeza que este Deus que enviou o anjo, que é Deus vivo, que foi declarado pelo próprio rei da Babilônia, esse Deus que é vivo e que permanece para sempre, que o reino não é destruído, que o domínio jamais acaba, livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e que livrou Daniel do poder dos leões, ele com certeza irá livrar você, ele te livrará de toda e qualquer armadilha que tentarem para destruir a sua vida. Então, somente seja fiel a ele, seja fiel, que não seja achado falta em você contra Deus, nem contra ninguém. E você com certeza pode ficar em paz, tranquilo. Que se você tiver que enfrentar cova com leões, vá tranquilo. Se você tiver que enfrentar fornalha de fogo, vá tranquilo. Se você tiver que enfrentar o que quer que seja, não importa. A fúria, a trama dos homens ou de demônios, de principado contra você. Deus, ele vai com certeza te livrar. Ele faz maravilhas nos céus, na terra, ele livra aqueles que o amam, aqueles que temem a ele. Então fique tranquilo, vá em paz, porque o Senhor te livrará de toda e qualquer armadilha. Deus te abençoe, em nome de Jesus.